Parar para Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco. Olá, bem-vindos a mais um Parar para Vender. Nós hoje vamos receber Ricardo Peixe. Bem-vindo, Ricardo Peixe. Olá. Coach, Olá. Formador, palestrante. Ricardo, apresenta-nos. Quem é o Ricardo Peixe para os poucos que ainda não te conhecem? Olha, essa é uma pergunta na qual eu tenho bastante dificuldade de responder, porque é a pergunta mais profunda de todas, não é? Quem sou eu, quem somos nós, é a pergunta. Mas posso dizer coisas que eu faço. Okay. E uma das coisas que eu faço é filhos, portanto tenho 4, portanto é uma das coisas que eu faço. Agora bastante bem, estou satisfeito com os resultados. Muito bem, ainda bem. Também faço formação e Okay. este tipo de coaching, formação, consultoria, principalmente nestas áreas de comunicação e influência. E, portanto, são áreas que eu gosto muito de trabalhar, de estudar, tudo ligado com vendas, liderança, gestão de equipas, motivação, definição de objetivos, etc. E faço crossfit, também é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Dá pouquinho do meu treininho. Faço magia, também é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Magia? Magia, Okay. De uma forma assim muito amadora, muito brincalhona, mas é uma atividade que eu gosto muito de fazer, porque a magia é aquela coisa que nos mostra que o impossível é possível se tu souberes fazê-lo, não é? Ou seja, se tu souberes como é que se faz, o impossível está mesmo a acontecer à tua frente. E eu gosto muito dessa ideia de, afinal, o impossível está a uns passinhos de distância e, portanto, é uma das coisas que eu gosto de magia. Portanto, gosto de fazer assim muitas coisas. Mais do que tudo, gosto de me rir, gosto de me divertir e de trazer isso para tudo aquilo que faço. Portanto, espero trazer isto aqui para o nosso... Tenho a certeza que sim, e com a malta que nos está a acompanhar também tenho a certeza que vai correr muito bem. Olha, Ricardo, nós temos então, vários pontos em comum, não é? Esta paixão pela comunicação, pelas vendas, mas também temos outro ponto em comum, que é uma licenciatura em Economia. Portanto, a minha formação de base também é Economia. A minha foi gestão. Ok. Eu consegui escapar à Economia, fui para a gestão, mas foi na Faculdade de Economia, certo? Ok. Na verdade, os cursos não eram assim tão diferentes. Não. Havia ali, a certa altura, a Economia apostava mais na econometria, que nós não investíamos tanto nessa parte, mas tirando isso, havia muitas coisas parecidas. É verdade. E então, eu por acaso acho isto engraçado na forma como alguma formação nos acaba por moldar. Eu durante muitos anos trabalhei na área dos seguros de crédito. Sim. E eu lembro-me uma vez, fui visitar uma empresa, uma grande empresa de vinhos, e no final da nossa primeira reunião, o administrador disse-me: Eduardo, olha, pela forma como fala, eu acho que a sua formação é Economia, não é? Eu na altura fiquei assim muito admirado a olhar. Aquilo que eu então te pergunto é, como é que no teu caso a tua formação em gestão te ajudou ou atrapalhou nisto que foi a tua entrada para o mundo da alta performance e do coaching? Olha, eu acho que, na verdade, não fez muito de nenhuma das duas. Nem ajudou muito, nem atrapalhou muito. No sentido do seguinte, que é... Eu quando estava na Faculdade de Economia, achava que não gostava de estudar. Depois de sair, descobri que adoro estudar, só não do que lá se ensinava. E, portanto... ou seja, eu nunca fiquei apaixonado por aquelas temáticas, apesar de... com custo, mas consegui sair de lá, mas nunca fiquei apaixonado por aquelas temáticas. No entanto, como ao trabalho que eu faço é principalmente com empresas e principalmente com grandes empresas, é o tipo de target que eu trabalho. Trabalho também online, trabalho muito com todo o tipo de profissionais, mas nas formações normalmente é com grandes empresas que eu trabalho. Certo. E o trabalho, quer com empresas grandes, quer com empresas pequenas, a formação em gestão ajuda-me a perceber melhor de como é que as coisas se passam. Não que eu não conseguisse, ou seja, não acho que não conseguisse obter esse insight de outras maneiras,
mas ajuda, de facto, a perceber um bocadinho a realidade da empresa, mais do que se calhar se eu viesse da área da psicologia, que seria uma coisa um bocadinho mais ligada com isto do comportamento humano, da comunicação, de estudarmos aqui estas coisas. E, portanto, acho que me dá esse insight. Por outro lado, a Faculdade de Economia do Porto, em particular, trouxe-me duas coisas muito interessantes. A primeira foi o aprender a lidar com a pressão e, portanto, ou seja, a quantidade de exames, de testes que havia, daquele tipo de coisas, ajudou a aprender a lidar com esse tipo de pressão. E, obviamente, trouxe-me alguns amigos para a vida. E eu fiz parte da turma académica da Faculdade de Economia do Porto também. E, portanto, eu entrei na Tuna e, por acaso, estava lá a faculdade também. Porque a minha vivência académica foi ótima e, portanto, todas essas experiências, os amigos que eu trago, as relações que eu desenvolvi, o próprio trabalho que eu fazia dentro da Tuna, que eu era uma espécie de relações públicas ali na Tuna, ajudou muito a desenvolver muitas das skills que eu tive depois e, portanto, independentemente de tudo, eu não acho que a minha experiência de faculdade tenha sido má ou me tenha impedido de alguma coisa. Pelo contrário, acho que potenciou uma série de coisas. Agora, o conteúdo em si é que é discutível se eu gostava de ter esse ou outro. Acho que eu tinha sido muito mais feliz com outro tipo de conteúdos. Não sei se existe em Portugal esse tipo de conteúdos que eu gostava de ter, mas pronto. Pronto. Mas pronto, eu acho que depois também é aquilo que a vida nos vai formando e dando, claro. E pronto, depois também temos tempo para ir procurar aquilo que gostamos, não é? Exatamente. E esta ideia de estar em constante aprendizagem é uma ideia que eu espero que todas as pessoas... Primeiro, eu acho que todas as pessoas que de facto estão a ouvir isto têm essa ideia, porque senão não estavam a ouvir isto, não estavam a fazer outra coisa qualquer e não à procura de aprender mais com dois tipos esquisitos de óculos a falar sobre comunicação. Não é? Portanto, à partida eles estão interessados nisso, mas é uma ideia que é constante. Hoje em dia, por muito bom que seja o curso que as pessoas estejam a tirar e por muitas coisas interessantes que tenha, depois o necessário é constante aprendizagem. Portanto, se não gostam disso, estão tramados. Basicamente estão tramados. O mundo não está para essas pessoas que não gostam de estar a aprender. Não está. E a velocidade com que isto anda não está mesmo. Está mesmo. Olha, hoje a desculpa que nós arranjamos para conversarmos foi então o título Para de vender, deixa-os comprar. Certo. Foi esta a desculpa que nós arranjamos para conversarmos aqui um bocadinho. Certo. Então aqui a minha questão é, Ricardo, quando é que tu percebeste que vender não era o caminho? Vamos assim, vender naquela ideia do empurrar, não é? E que havia algo mais poderoso em deixar o cliente comprar. Quando é que houve esse clique? Olha, eu comecei a trabalhar na área das vendas no meu primeiro emprego de verão, quando tinha 15 anos. E, portanto, esse foi... Eu sou daquilo que costumo chamar uma família humilde, ou seja, muito parecida com a maior parte das famílias, não é? Que em minha casa nunca se passou fome, nunca tivemos dificuldades sérias, nem esse tipo de coisas. Também nunca houve dinheiro para luxos e, portanto, eu cedo percebi que a minha diversão na escala de prioridades da família estava abaixo de fiambre. Não é? E, portanto, dificilmente ia sobrar para mim. Ou seja, fui impelido por essa situação a procurar fazer alguma coisa para ter mais alguma coisa. E aquilo que eu encontrei foi, de facto, foi um emprego. Na altura era vendedor, que se chamava as pessoas que faziam vendas. Hoje em dia já ninguém se chama vendedor, não é? Tem tudo nomes mais pomposos de Sales Account Manager, Key Account, é sempre uma coisa em inglês para ser muito mais sexy, mas na altura era vendedor e fui vendedor de porta-chaves na Rua Santa Catarina. Porta-chaves? Porta-chaves, que é, obviamente, um daqueles bens de primeira necessidade que toda a gente, quando está na rua, está sempre à procura de onde é que está o vendedor que vende isso. E, portanto, como deves imaginar, o meu primeiro dia de trabalho, em que tive zero formação para isto, a minha formação foi vai vender, foi duro. e durante muito tempo, eu era mesmo, vendia no sentido de todas as ferramentas que eu tinha eram ferramentas de procurar convencer as pessoas que estavam à minha frente. E quando eu entrei, já depois da faculdade, aliás, quase no término da faculdade, quando comecei a trabalhar no Homes Place, o Homes Place, que para quem não conhece é uma cadeia de ginásios, de health clubs, né, que é mais fino do que ginásios, uma cadeia de health clubs, que na altura, em 2003, acho eu, 2003, 2004,
tinha uma grande formação, uma grande escola de vendas. Era uma daquelas empresas que tinha uma boa formação de vendas, muito assente em princípio já de coaching, de programação neurolinguística, trabalhavam com base num programa que tinha sido desenvolvido pelo grande guru do fitness, o Sr. Steve Jensen, das vendas no fitness, um tipo australiano, muito bom. E, portanto, foi aí que eu comecei a ter esta ideia de deixar de vender e deixá-los comprar. E, portanto, um bocado esta perspectiva de, em vez de eu estar a convencer esta pessoa a fazer qualquer coisa, eu vou deixar que ela se convença. Vou-lhe fazer perguntas para ela perceber que a solução que eu tenho é mesmo a solução para o problema que ela tem. E, portanto, se eu conseguir ajudá-la a definir bem o problema e ela perceber que esta é a solução, naturalmente ela compra. Eu não tenho que vender porque ela quer comprar. Foi esse o início desse caminho. Ok. Olha, eu acredito que não há de ter sido fácil esses primeiros tempos na Rua Santa Catarina, não é? Certo. A rejeição havia de ser grande parte do dia-a-dia, mas depois Holmes Place, claramente ali digamos que serviu de base para a tua formação comercial, não é? Também, sim. Uma formação, ou seja, a outra foi uma formação mais empírica e de ver outros colegas a fazer coisas e procurar aquilo que hoje não, na altura se chamava em programação neurolinguística modelagem, não é? Ou seja, encontrar alguém que está a ter o resultado que eu quero e procurar fazer da mesma forma. E eu, na altura, quando tinha 15 anos, fiz de uma forma empírica, que é este tipo está a vender, ele é um ser humano, eu também sou, logo se ele consegue, eu também devo conseguir. Preciso de perceber como é que ele está a fazer. E pronto, foi essa a base. Durante muito tempo, sem uma formação consistente de vendas, a formação que eu tinha era empírica. Via pessoas que faziam coisas interessantes e procurava replicar esse resultado e essa forma. Vamos depois foi quando comecei a ter uma forma mais estudiosa de o fazer. Não é? Boa. Olha, Ricardo, deixa-me te dizer uma coisa, que é o seguinte. O comportamento do consumidor alterou e uma coisa que altera mais do que eu gostaria é o algoritmo do LinkedIn. Okay? E altera muito. Isto agora, de repente, parece que não faz sentido, mas eu vou lá chegar. Sim. Então, porquê? Eu vou-te dizer, quando eu comecei com estas lives no LinkedIn, muito facilmente chegava às 200, 300 inscrições por live. Okay. Com as alterações que tem havido no algoritmo, quando eu chego às 100 já é uma festa. Certo. O que eu te quero dizer é que eu aqui, nesta live, portanto, do para de vender, deixa-os comprar, ultrapassei as 150, porque era uma coisa que já não havia há imenso tempo. Portanto, o que é que tu achas, Ricardo, que aconteceu no comportamento do consumidor para que hoje este título, não é, para de vender, deixa-os comprar, faça tanto sentido? Sim. Eu acho que no comportamento do consumidor, a principal coisa que se altera, isto nem sequer é um pensamento meu, eu ouvi, já não sei dizer exatamente quem, mas já ouvi há alguns tempos, que, no fundo, a única verdadeira coisa que mudou nas vendas nos últimos 350 anos, não é? Desde que isto começou a ser mais ou menos inventado, foi a disponibilidade de informação que hoje existe, que não existia antes da internet, no fundo. Vamos dizer assim, antes da internet. Ou seja, hoje em dia, o consumidor tem muito mais acesso à informação, apesar de poder não estar muito melhor informado, mas tem muito mais acesso à informação do que o que tinha antes. E, portanto, enquanto antes o vendedor era o portador da informação, não é? Alguém que ia levar ao cliente, fosse ele business to business, B2B ou B2C, fosse quem fosse, o vendedor era alguém que ia trazer conhecimento ao cliente, que lhe ia mostrar uma máquina nova, que lhe ia mostrar um produto diferente, que lhe ia ensinar alguma coisa. Hoje em dia, muitos dos consumidores têm tanta ou mais informação sobre o produto ou sobre o serviço do que o vendedor que está à frente dele, e têm, às vezes, tanta ou mais informação do que o vendedor que está à frente dele dos produtos da concorrência. E essa informação até pode estar errada, e podemos dizer que a internet tem muita informação falsa e que as pessoas não sabem, que são levadas. Certo, mas está lá e eu tenho que lidar com isso. Portanto, para mim, essa é que é a grande diferença. E com essa grande diferença
deixou de funcionar, na prática é isto, deixou de funcionar aquele vendedor com a sua grande lábia e que falava muito e que com a sua conversa conseguia quase encantar as serpentes que eram os consumidores e eles ficavam assim meio hipnotizados e compravam. E, no fundo, muitas dessas pessoas acabaram por ser o motivo pelo qual os vendedores têm mau nome, porque ao fazerem isso e ao às vezes enganarem as pessoas, dizendo-lhes coisas que não eram verdade, mas como na próxima semana já não estavam naquela cidade, já tinham fugido para outro lado qualquer, nunca mais os viam, não havia redes sociais para a malta se queixar desse tipo, ninguém os apanhava e, portanto, pronto, obrigado, até amanhã, já não há mais nada. E foi também aí um bocadinho que eu acho que os vendedores começaram a ter este mau nome que tem, e o motivo pelo qual as pessoas gostam de fugir do nome de vendedor, e eu percebo, porque é natural que gostam de fugir disso, porque tem uma associação emocional que não é positiva, mas vem à custa disso. Hoje em dia, cada vez mais, se eu tentar fazer isso, pá, eu acho que o cliente até se ri, porque diz, pá, a sério, não é? Quer dizer, tudo aquilo que tu estás a dizer eu consigo verificar em 3 segundos no Google, já para não falar nas inteligências artificiais, mas não só no Google, eu consigo confirmar tudo isso em 3 segundos. E, portanto, é muito mais... Ou seja, tudo isto é muito mais... Não funciona e, portanto, não faz sentido fazer. E o consumidor, no fundo, está mais inteligente também na forma como aborda estas temáticas. E por isso é que eu acho que este título pode ser atrativo. Porque, no fundo, ninguém quer estar a vender, não é? A vender neste sentido pejorativo da palavra, que é a chatear os clientes, a importunar os clientes, a pressionar os clientes, a obrigar, a ter que arranjar aqui argumentos. E parece que no final isto é uma luta em que se o vendedor ganhar, o cliente diz, pronto, ganhaste, eu compro essa cena. Que é a pior coisa que tu podes ter de um cliente, não é? Que é no final do processo de compra, ele diz, pronto, ganhaste, leva-me lá o dinheiro. Não é isto que eu quero. Não é isto que eu quero gerar nos meus clientes. O que eu quero gerar nos meus clientes é no final do processo de compra, eles dizem, pá, uau, é mesmo isto que eu queria. Pá, que fixe, obrigado, vamos avançar, não é? Acho que é este o sentimento que nós queremos. Até porque é este o sentimento que depois dá referências, é este o sentimento que dá reviews de 5 estrelas, é este o sentimento que dá raving fans, não é? Embaixadores da marca, malta que fica a ser os nossos embaixadores, não é o outro sentimento que dá isso. Portanto, acho que é por isso que este título é atrativo, porque no fundo as pessoas que são clientes querem sentir-se assim e aqueles que são clientes e também vendedores de outras coisas gostavam que os seus clientes se sentissem assim. Portanto, acho que é esta a vantagem. Não é? Eu acho, e com tudo o que tu disseste, concordo a 100%. Eu acho que aqui o foco tem que estar sempre naqueles que são os nossos objetivos de médio e longo prazo, não é? Certo. Aquilo que tu disseste e bem, que é, se o meu objetivo for só de curto prazo, quer dizer, isto, à base do enganar, facilmente atingimos. Agora, se o objetivo é permanecermos aqui durante muito tempo, isto vai muito mais além, não é? Então, Ricardo, tendo em conta isso que tu acabaste de dizer, e bem, hoje, em 2025, o que é que achas que distingue um vendedor, vamos assim, de alto desempenho, um vendedor de topo, daquilo que é um vendedor comum? Olha, várias coisas, e começa tudo primeiro aqui pela cabecinha, não é? Pelo nosso mindset, que é, a primeira coisa é eu ter esta ideia de eu sou um parceiro de negócios dos meus clientes, ou seja, eu estou aqui para ajudar os meus clientes a chegarem aos resultados que eles querem. E com esse mindset, naturalmente tem que vir outro, não é? Se eu digo, eu estou aqui para ajudar as pessoas a chegarem aos seus resultados, é óbvio que eu não vou conseguir ajudar todas as pessoas. Porque a minha solução não pode servir para toda a gente. É impossível servir para toda a gente, não é? Porque é impossível eu ter um produto... Nem a água, que é água, dá para toda a gente. Portanto, claro. Ou seja, eu tenho naturalmente que dizer assim, a minha solução vai conseguir ajudar mais estas pessoas e menos aquelas. Mesmo que até aquelas pudessem fazer qualquer coisinha, estas vai conseguir ajudar mais. E esse mindset leva-nos a outro que é, então, e eu quero saber onde estão essas pessoas que eu consigo ajudar mais, que é para falar ainda mais com elas. E, portanto, procurarmos aqui aquilo que se chama o nosso avatar, o nosso cliente perfeito, o nosso cliente de sonho, o nosso... seja a nomenclatura que as pessoas lhe quiserem dar, mas é aquela pessoa que se sentar à minha frente tem mais probabilidade de dizer que sim, porque a minha solução mais se adequa ao problema que ela tem. Portanto, ela tem...
ela tem uma cena e eu tenho mesmo aqui aquilo que pode resolver isso. E, portanto, quanto mais eu consigo encontrar isso, mais o processo de vendas depois se torna, ou seja, depois passamos do mindset para ferramentas, não é? Que é a única coisa que eu tenho que fazer é ajudar esta pessoa a descobrir se ela tem o problema que eu resolvo. Não é? Se ela tiver o problema que eu resolvo, eu depois posso lhe mostrar que tem a forma de resolver. E aí não há venda, só há compra, certo? Porque nesse momento a pessoa diz-me, eu quero, dá-me, por favor. Quando é que eu posso comprar isso? Quando é que eu posso ter essa solução? Porque é a conclusão natural de... Repara, se eu tiver... Eu costumo dar este exemplo às vezes nas formações, que é... Se eu tiver uma leve dor, uma leve impressão aqui num dente, a maior parte das pessoas que têm uma leve impressão num dente, aquilo que faz é nada, certo? Pá, bochecha como elixir e tal, e vê se aquilo passa. Quando a malta tem uma daquelas dores de dentes, que nem consegue pensar, né? que até parece que está a doer o dente e a cabeça e tudo, e eu não consigo pensar. As pessoas não vão ao Google procurar dentistas nas suas zonas e comparar os reviews e fazer uma... Não, eles vão ao primeiro que tiver a solução disponível, que é, quando uma consulta para arrancar esta cena, tira-me a dor. E ninguém vai perguntar, ninguém pergunta qual é o preço. Ninguém está lá com 12 a dizer assim, olha, antes de arrancar, quanto é que custa? Não. Eu quero é arrancar e depois logo vejo se consigo pagar ou não, porque eu quero é que isto saia, eu quero é ter a solução, eu quero é o resultado. E, portanto, se eu conseguir, no meu processo de conversa com o cliente, porque o processo de venda é um processo de conversa, não é? Quando eu conseguir, através da minha comunicação, da minha conversa com o cliente, ajudá-lo a perceber o problema que ele tem e a perceber que a solução que eu tenho é a perfeita para aquele problema, o natural é, então dá-me isso. É esse o natural. E, portanto, tudo flui se eu tiver este mindset e depois aplicar as ferramentas para chegar até este resultado. E essa é a diferença dos vendedores de topo, aqueles que conseguem regularmente chegar aos seus resultados, e os outros, porque depois parece que quando começa a fazer isto, as coisas começam a atrair para mim, não é? Estas pessoas trazem mais pessoas parecidas com elas que querem comprar a mesma solução. E eu promovo isto no mercado, promovendo a solução e o resultado que eu trago, e de repente as pessoas que querem esse resultado vêm mais rápido ter comigo. Portanto, tudo começa a fluir de uma forma diferente. Não é? Claro. Olha, falaste de uma coisa que é a comunicação, não é? Que eu considero que é a base de tudo. Okay? Certo. Quando eu digo que é a base de tudo, das relações humanas, familiares, comerciais, profissionais, eu diria que para mim a comunicação está sempre na base de tudo. Sem dúvida. Quais são, assim, os maiores erros que tu encontras nas abordagens da comunicação em vendas? Olha, muitos. Há muitos erros, obviamente. E eu cometo muitos erros, com certeza. Todos nós cometemos erros. E eu acho que os principais, se calhar podem ser... Olha, o primeiro é eu estar mais focado naquilo que eu tenho para dizer do que naquilo que a outra pessoa tem para dizer. E mais uma vez, muitas pessoas desta área comercial acham que controlam a situação se estiverem a falar, quando é precisamente o oposto. E eu controlo a situação se estiver a ouvir. Tenho que fazer boas perguntas para orientar a conversa para o sítio onde eu quero. E, portanto, muitos vendedores que não sabem fazer perguntas só sabem dar respostas, ou seja, só sabem falar, e depois, naturalmente, é o cliente que faz as perguntas. Quando é o cliente que está a fazer as perguntas, é ele que está a controlar a interação, porque ele é que está a dizer o que é que eu vou dizer a seguir. Não é? E ele pode levar aquilo para um sítio que não me interessa, ou pelo menos que não me interessa naquela altura. Não é? E, portanto, a ideia aqui, todo o processo da comunicação é sempre muito mais ouvir do que falar. Mesmo quando é falar pouco e deixar a outra pessoa falar também. Mas é sempre muito mais ouvir do que falar. Portanto, o principal erro é não ouvir, estar focado naquilo que eu quero dizer e não naquilo que eu estou a observar. E depois, mesmo quando eu faço perguntas, há pessoas que ainda assim não ouvem, não é? Aquilo que se chama, não tem a tal da escuta ativa. E podemos falar muito se escuta ativa é o melhor termo ou não. No fundo, aquilo que nós queremos dizer quando estamos a falar em escuta ativa é eu ouvir e a perceber-me, né? No caso também é ver muitas vezes, que é a perceber-me do que é que se está a passar do outro lado.
mesmo quando eu estou a falar, eu tenho que ter escuta ativa, que é mais importante a reação àquilo que eu estou a dizer do que aquilo que eu estou a dizer. Independentemente do que eu estou a dizer, o que eu quero é estar a perceber como é que a outra pessoa está a reagir. Onde é que ele está a sorrir, onde é que ele está a relaxar, onde é que ele está a contrair-se, o que é que está a acontecer ali com ele. E quando eu consigo fazer isso, quando eu consigo de facto ouvir mais que aquilo que falo, e mesmo quando estou a falar, estou a prestar atenção à outra pessoa, então a coisa começa a funcionar toda muito bem, porque naturalmente eu começo a ter, sabes quando a malta tem aqueles feelings, tenho um feeling que ele não gostou, ou tenho um feeling que ele gostou. Esse feeling vem de estás a observar. Exatamente. Se não estiveres a observar, não tens feeling nenhum, não é? Então o que é que aconteceu? Não sei, ele disse que não. Porquê? Porque não queria. É isto. Basicamente é isto. Não há mais nada a dizer. Porque eu não ouvi nem observei mais nada. Exatamente. Há uma coisa que a mim me faz imensa confusão nos processos de comunicação quando alguém me tenta vender alguma coisa, que é quando a malta fica muito presa ao guião. Okay? E então tem que seguir aquilo, independentemente até daquilo que eu possa querer ou não. No outro dia estava assim a partilhar com vários vendedores coisas que os tinham irritado enquanto compradores, não é? Certo. E então havia vários casos em que a malta dizia assim, tive várias situações em que eu queria comprar mesmo o produto e a pessoa estava-me a perguntar, olha, mas afinal... não se importa de receber, não se importa que eu lhe ligue daqui a uma semana. Espera aí, eu já lhe disse que eu quero comprar já, não me ligue daqui a uma semana. Mas muito esta coisa de as pessoas ficarem presas ao guião, não é? Lá está, por aquilo que tu disseste de não ouvir, não é? E no fundo, por isso é que eu procuro, há muitas pessoas que pedem guiões. E eu tenho formações nas coisas que faço online e offline, muitas pessoas que gostavam de ter o guião. Diz-me o que é que é de dizer. Quando muito, eu posso fornecer um guia e não um guião. Um guia é, nesta fase, aquilo que tu devias estar atento era isto, assim, assim, e, portanto, procura fazer perguntas que te levem aqui. E nesta fase, procura perguntas que te levem ali e procura estar atento a isto. E quando fores para falar, diz esta frase, mas mais do que tudo, presta atenção. Isto porque o problema dos guiões é exatamente esse, é que se ele se transforma numa cassete, depois fica a só ser válido para uma franja da população à qual essa cassete se adequa. Todas as outras franjas, todas as outras pessoas vão achar só aquilo muito chato, irritante, desadequado, claro, quando muito. E, portanto, mas se eu tiver um guia, quando muito, que é, então eu tenho que passar por aqui, por aqui, por aqui. Tenho que passar por estes dias todos. Posso ir por várias estradas para ir entre Porto, Coimbra, Leiria, Lisboa. Posso fazer várias estradas. Tenho que passar aqui por estes pontos. Ok, então pronto. Então agora, deixa eu ver para onde é que o cliente quer ir. Quer ir pela costa? Então eu vou aqui pela zona da Aveiro e vou chegar a Coimbra na mesma. E não, quero ir mais rápido. Então vamos já diretos pela autoestrada e vamos... E passamos pelos pontos na mesma. Portanto, acho que é mais interessante fazer isso. Agora, lá está. Se não ouvir, se não prestar atenção e se tiver um guião, tem aqui um caldinho, está um sucesso. Exatamente. Um sucesso. Olha, eu costumo... Quando a malta me pede exatamente os guiões, eu não digo guia, eu digo, olha, um guia eu não consigo, mas consigo-te dar uma estrutura. Certo, exatamente. É o que estamos a falar. Exatamente. Há um bocado estavas a falar daquilo que é ouvir o cliente, apresentar aquelas que são as soluções para as dores. No fundo, aquilo que nós estamos a fazer, diria eu, que é influenciar, mas com autenticidade, com integridade, respeitando aquilo que também é os valores dos outros, não é? Aquilo que, no fundo, eu gostaria aqui de perceber é, em termos daquilo que são as vendas, o que é que para ti é isto de influenciar com autenticidade, o que é isto de seguirmos este passo que é, há um bocado dizias uma coisa, que vender é ajudar o outro, vender é servir. Portanto, certo. O que é isto? O que é isto para quem está nas vendas e está a pensar assim, Ricardo, isso é tudo muito bonito, mas hoje é dia 23 de abril, perdão, certo. E eu tenho 7 dias para cumprir os meus objetivos. Explica-me isto agora, como é que eu junto estas coisas todas, não é? De ajudar, certo. De servir, de influenciar com autenticidade, mas ao mesmo tempo cumprir estes números que eu aqui tenho. Certo. Sabes que
eu não penso muito nisso, na seguinte perspectiva, que é, se eu não fizer as coisas com ética, respeito, com verdade, cada vez mais, e hoje em dia, pá, é cada vez mais verdade isto que eu te vou dizer, que é, certo, vão-te apanhar na curva quase imediatamente. E, portanto, tu se calhar dizes assim, epá, é dia 23, eu tenho mesmo que cumprir o meu target, deixa-me fazer aqui uma manigância qualquer, pá, arranjar aqui um subterfúgio, não dizer uma cena que devia dizer uma coisa que não é bem verdade, é ali ao lado. E se calhar a dia 24 já te apanharam e não consegues fazer o target na mesma. Porque as coisas estão cada vez mais rápidas. E a questão é, mais do que tudo, primeiro, obviamente, pá, isto parte da integridade de cada um. Pá, passo principal, certo? Isto é óbvio. Mas mais do que tudo, numa perspectiva fora da integridade de cada um, vamos pensar numa perspectiva resultadista da coisa, que é o que é que tem mais resultados. Pá, tu até és capaz de cumprir o teu target hoje se mentires esta malta. Mas amanhã já não cumpres. E no dia seguinte já não cumpres. E depois, para voltares a cumprir o teu target, vai ser o cabo dos trabalhos. Porque a partir do momento em que tu queimares o teu nome, queimares a tua imagem, queimares aquilo que tu disseste, porque fizeste uma tanga qualquer, porque afinal não era bem assim, vais demorar muito mais tempo a conseguir chegar lá. Exatamente. Pá, é sempre uma escolha. Nós vemos todas pessoas, pá, todos os dias há pessoas que aparentemente nós dizemos assim, epá, estes tipos se calhar pá, fazem coisas más no mercado e continuam aí. Ok, está certo, é com eles, não é comigo. Eles, se calhar, para eles estão a viver a verdade deles. E para eles aquilo é íntegro. E para eles aquilo é ético. E eles acham que sim. Ok. Agora, tens é que encontrar o ponto que é para ti. Porque se tu fizeres alguma coisa que não consigas defender a seguir, que não consigas honrar a seguir, que não consigas pôr a seguir, eu acho que estamos a meter em muitos, muitos, muitos problemas. E, portanto, na minha opinião, não vale a pena. Agora, percebo que situações desesperadas podem levar a medidas desesperadas. O que é que eu acho que era bem interessante? Era não chegar a situações desesperadas. Era eu trabalhar, aprender, treinar e aperfeiçoar para não chegar ao momento em que é dia 23 e eu estou com a corda ao pescoço para fazer o meu target. E repara, eu tive muitas vezes em muitas indústrias diferentes, em muitas empresas diferentes, com a corda ao pescoço também. Portanto, eu sei perfeitamente o que é essa situação. Sei perfeitamente o que é estar a falar com o cliente e a pensar, este tipo tem que comprar. Não é? Eu tenho que fazer esta venda. E aquilo que eu descobri, que é aquilo que a maior parte das pessoas descobrem, é que essa é a pior forma de estar com o cliente. Exatamente. Porque é o momento em que as vendas funcionam pior, em que ele compra menos. E quando nós estamos mais descontraídos, quando nós estamos a dizer verdadeiramente para nós, eu não preciso desta venda. Claro que eu quero esta venda. Claro que eu quero este cliente. Primeiro porque quero ganhar dinheiro, obviamente, porque quero crescer, porque quero cumprir o meu target e porque quero ajudar esta pessoa. Porque eu sinto que isto pode ser bom para esta pessoa. Portanto, claro que quero esta venda. Mas se ele não quiser, obrigado, está tudo. Pronto, na boa. Não, isto não vai fazer o meu dia, não vai fazer o meu mês, não é esta venda que vai modificar a minha vida, vai modificar a minha conta bancária. Portanto, quando estamos com esta naturalidade a fazer as coisas, isso também se transmite e é isso que passa. E o cliente também percebe isso, também percebe essa confiança, também percebe tudo isso. Como é que nós chegamos a esse ponto? Treinamos, aperfeiçoamos para conseguirmos estar. E mais do que tudo, também há aqui uma coisa que é, muitas pessoas perdem muito tempo a falar com as pessoas erradas. E eu sei que, nós nas vendas temos aquela coisa de, vamos transformar estes nãos em sims e conseguimos sempre dar a volta. E sim, de facto, às vezes até é possível transformar os nãos em sims. Só que aquilo que temos que ter noção é que o tempo que nós perdemos a transformar este não num sim é o tempo que não estamos a gastar noutras pessoas que podiam querer dizer que sim. Exatamente. Às vezes eu estou a gastar muito tempo com um tipo de público, um tipo de cliente, quando ao lado há pessoas que queriam comprar e não chegam até mim porque eu estive ali. E, portanto, enquanto vendedor, e eu também, e por isso é que eu bato tantas vezes nesta tecla de quem é o cliente perfeito, quem é o cliente ideal, quem é a pessoa certa para estar à tua frente, porque quanto mais destas pessoas eu estiver à frente, maior a probabilidade delas de facto quererem aquilo que eu quero,
maior a probabilidade de eu me sentir confortável a falar com elas, porque de facto há aqui um match e eu não tenho que estar a inventar nada e a trocar, porque de facto há aqui um match. Maior é a capacidade de elas me dizerem que sim, mais rapidamente eu compro os targets, menos eu chego a uma posição de desespero, etc. Ou seja, tudo é tudo uma pescadinha de rabo na boca. Fica um ciclo virtuoso quando eu começo a fazer essas coisas. Mas eu tenho que começar por aqui, tenho que começar a definir o que é isto. Exatamente. Olha, quando nós falamos destas coisas, lembro-me sempre de um livro que já li várias vezes, que adoro ler aquele livro, que é do Simon Sinek, que é o Jogo Infinito. Não é? O que é isto do jogo infinito? Nós vivemos todos jogos finitos dentro de um jogo infinito, não é? Esta ideia de, eu hoje até posso perder uma negociação, mas estou a manter os meus valores dentro daquilo que vai ser a referenciação, vendas repetidas, por aí fora. Olha, Karina Marinho, que eu conheço e nos está a ver da Suíça, diz... Da Suíça, é verdade. Pá. A malta aqui, olha, hoje ainda não apareceram, mas há a malta que costuma estar aqui presente do Brasil e do Moçambique, mas hoje ainda não apareceram aqui. Então, o desespero sente-se e o cliente foge. Certo. E despedir cliente se é necessário. Pronto. Esta eu fico contente da Karina escrever, porque eu já trabalhei com a Karina várias vezes e era das coisas que eu lhe dizia mais vezes. Karina, é importante despedir alguns clientes. Certo. Muito bem. Ricardo, falaste um bocadinho dos hábitos. Então vamos a esse ponto, que é que hábitos ou rotinas é que tu encontras nos vendedores com mais resultados? Olha, alguns hábitos são, mais uma vez, alguns hábitos são de mindset e outros hábitos são de trabalho no terreno. Nos hábitos de trabalho do terreno, os vendedores de topo estão consistentemente a fazer prospecção, direta ou indireta. Ou seja, estão consistentemente a expor a sua imagem para, com isso, clientes virem ter com eles, ou estão diretamente à procura de clientes fazendo coisas específicas para os conseguir. Ou seja, para dar o caso prático. E este podcast que nós estamos aqui a ter é um tipo de prospecção indireta que eu estou a fazer, que é eu estou a expor as minhas ideias, a expor o meu trabalho, a expor aquilo que eu digo, na expectativa de as pessoas vão ver isto e vão dizer assim, o Ricardo tem umas ideias interessantes, deixa lá ver mais o que é que ele faz. E, portanto, com isso consigo estar a mais clientes. No domingo vou fazer um desafio, que é gratuito, para exatamente percebermos quem é o nosso cliente de sonho. Isso é uma prospecção direta, ou seja, eu estou a fazer uma coisa para as pessoas se inscreverem, passarem por um processo e com isso obterem um conteúdo e dizerem, ok, eu percebo isto, ou seja, isto é uma prospecção direta. O caso da imobiliária, por exemplo. Na imobiliária, tu tens pessoas que podem fazer prospecção diretamente, que vão para uma determinada zona, a procurar clientes, vão para um determinado sítio espalhar flyers, vão bater às portas, vão fazer uma série de coisas, vão ligar aos fisgos, vão fazer uma série de coisas. Também podem fazer uma prospecção indireta, que é, indiretamente, falar com colegas, falar com referências, falar com clientes, mostrar coisas na internet sobre aquilo que fazem, e, portanto, é uma prospecção indireta. Os melhores estão consistentemente a fazer esta prospecção. Direta ou indireta, ou ambas. Exatamente. Mas todos eles fazem. Houve um tipo, por acaso, uma vez numa agência com a qual trabalhei, o top performer dessa agência disse-me assim, e eu todos os dias tenho que fazer 10 contactos significativos. Ou seja, todos os dias eu tenho que fazer 10 contactos que sejam, para mim, significativos de fazer avançar uma venda, fazer alguma coisa. E, portanto, pode ser fazer um CPCV, fazer um contrato de promessa, compra e venda, isto é também imobiliário, um contrato de promessa, compra e venda, pode ser ligar a um cliente antigo e ver como é que as coisas estão a correr, como é que estão as coisas, o que é que eu posso ajudar, pode ser ligar para uma referência, pode ser ligar para aqui, mas todos os dias eu tenho que ter 10 contactos assim. E era a única coisa que ele fazia, eram esses 10 contactos, e era top performance, eu não ganhava mais porque não queria trabalhar mais, estava satisfeito com aquele patamar, porque senão, se eu fizesse 11, começava a ganhar mais. Exatamente.
Era a mesma coisa dizer assim, eu faço isto, é este o rendimento que eu quero ter, é este o rendimento que eu estou satisfeito e, portanto, com isto eu consigo me bater sempre neste patamar e levar um bocadinho. Portanto, esse é um dos pontos principais, é estar consistentemente neste tipo de prospecção. Obviamente, a nível de depois, tudo isso vem daí, não é? Tudo isso vem daí. Todos os outros contactos, todo o resto vem desta prospecção ativa. Claro que alguém que consistentemente faz isso, alguém que é muito bom a fazer isto, também é alguém que depois mede muito bem os seus números. E que este é um dos problemas que eu às vezes encontro em muitos departamentos comerciais, é nós perguntarmos determinadas, qual é a taxa de fecho, taxa de conversão, taxa de aparecer, etc. É imensas coisas, e a malta dizer não sei, não é? Perguntar, em média, quantas visitas são precisas para haver uma proposta, por exemplo, no imobiliário? E a pessoa diz-me, isso depende. E eu digo, não, em média não depende. Daí eu dizer em média, porque em média já não depende. Para uma pessoa depende, em média não depende. Pois, é que eu teria que ver... Então, se eu não sei de onde é que estão a vir os contactos, se eu não sei o que é que eles convertem, se eu não sei nada, torna-se difícil eu melhorar as minhas estratégias para o futuro. E, portanto, alguém que é um top performer, independentemente da indústria onde está, tem noção dos seus números. Às vezes de uma forma muito precisa, outras vezes de uma forma mais lata, mas sabe de onde é que vêm as coisas, sabe de onde é que vêm os números, sabe quais são as ferramentas, sabe qual é a taxa de conversão, etc. A nível de mindset, as ferramentas são naturais, não é? São pessoas que estão permanentemente a aprender. As pessoas, seja qual for a indústria na qual estou a trabalhar, seja num curso online, seja offline, seja presencialmente numa grande empresa, numa pequena empresa, eu consigo quase sempre consigo reconhecer as pessoas que estão a ter melhores resultados sem saber quem são os resultados da empresa. Porquê? Porque aqueles que têm melhores resultados, quase sempre, são os que chegam primeiro à formação. São os que fazem os exercícios todos. São os que levam um caderno para tomar notas e tiram mais notas durante a formação. São os que depois fazem perguntas no final. São os que vêm esclarecer. São os que pedem referências de livros para poderem ler depois mais sobre aquele tema. E isto é comum em todas as indústrias, em todos os negócios, em todos os tipos de profissões, em mais comissionistas, menos comissionistas. Isto é comum a todos, que é este mindset de aquilo que se chama na psicologia a mentalidade de crescimento, o growth mindset. Esta ideia que eu posso estar sempre a melhorar as minhas competências, a melhorar o meu conhecimento e a melhorar a forma como faço as coisas. E, portanto, aquilo que eu sei é que quando eu encontro alguém que tem estas características e não está a ser o top performer da empresa, aquilo que eu sei é que é só uma questão de tempo. Não há outra hipótese, é só uma questão de tempo. A única coisa que eu digo é, paciência. Paciência não é, olha, paciência. Não, tem paciência porque vais lá chegar inevitavelmente. É inevitável, não há hipótese. Se eu continuar a fazer o processo, continuar a melhorar, continuar a fazer prospecção, continuar a medir os números, continuar a melhorar, alterar, não dá para não ser um top performer. Portanto, isso são principalmente os hábitos. Olha, Ricardo, aproveitando aí até a dica da mentalidade de crescimento, não é? Um conceito da Carol Dweck, certo. Vou aqui partilhar uma oportunidade então de crescimento, não é? Que tu vais ter, tal como tu já disseste, durante 4 dias este evento, não é? Em que permite exatamente descobrir em 4 dias o que é que faz os clientes virem até ti. Pronto, está aí a opção de torna-te o Brad Pitt, eu aí diria o Brad Pitt ou a Angelina Jolie, não é? Ou a Angelina Jolie. Ou a Angelina Jolie, eu diria aí as duas coisas do mercado. E hoje em dia, da forma como está, podes tornar nos dois até, um dia outro dia exatamente. outro. Isto é livre agora, portanto... Segundas, quartas e sextas o Brad Pitt, terças, quintas e sábados... Angelina Jolie, exatamente. Exatamente. Então, fica aqui a dica, não é? De 27 a 30 de abril, entre as 7 e as 8.
São 4 aulas que nós vamos fazer. 4 aulas que nós vamos fazer. 4 aulas, cada uma delas focada num tema específico. No primeiro dia, logo no domingo, vamos trabalhar de facto quem é este nosso cliente perfeito. Ou seja, ajudar-nos a definir as características das pessoas que se sentassem à nossa frente, mais impacto nós conseguíamos ter. Porque, no fundo, são essas que nós queremos ter. Na segunda aula, vamos encontrar a mensagem certa para a chamar. Ou seja, a forma de que nós comunicarmos de uma maneira que eles venham até nós, não é? Que eles se atraem naturalmente até nós. Na aula 3, vamos perceber, agora que temos o nosso cliente perfeito à nossa frente, vamos tentar não estragar isto, não é? Vamos fazer as coisas certas para que este prospect, esta lead, se transforme mesmo num cliente. E, obviamente, na aula 4 vamos perceber como é que podemos repetir isto muitas vezes, porque não queremos um cliente, queremos muitos clientes, não é? Queremos um manancial de clientes. E, portanto, na aula 4 nós vamos falar das 4 formas, os 4 sítios onde podemos encontrar estes clientes que são os perfeitos para nós. Portanto, é um desafio gratuito, portanto, qualquer pessoa pode inscrever-se, pode fazer, é online, é gratuito, é das 7 às 8, depois para quem quiser a opção VIP vai ter acesso às gravações e a um conjunto de bónus extra, mas para toda a gente que queira estar é gratuito, é só fazer para nós começarmos a falar com as pessoas que de facto querem falar com nós e não sentirmos que estamos sempre a pedinchar para uma vendinha. Pá, por favor, compre lá, veja lá se é este mês que toma a decisão, porque era mesmo importante. Ricardo, é assim, entre as 7 e as 8, durante 4 dias, eu acho que as pessoas têm aqui 3 cenários, não é? Certo. E quais são os 3 cenários entre as 7 e as 8? Ou ver o preço certo, que é entre as 7 e as 8. E que é um espetáculo! Exatamente. Ou passar 1 hora a fazer scroll down e ir ver ao Instagram onde é que os colegas foram almoçar e ver as fotografias do almoço. Também não é mau. Às vezes foram sítios muito fixos. Ou então, pensando na mentalidade de crescimento da Carol Dweck, pensar, olha, deixa-me ver em que é que eu ainda posso melhorar em termos das minhas vendas com o Ricardo Peixe. Portanto, parece uma opção boa. E entre as 3 opções, eu acho que a escolha não é difícil. Mas pronto. Eu também acho que não. Eu vou lá estar, portanto. Muito bem, ok. Ricardo, parece-me excelente e fica aí a dica. Ricardo. Obrigado. Nada. Sabes que eu quando construí o Parar para Vender, o objetivo era reunir num espaço dicas sobre a atividade comercial, que os vendedores durante 1 hora pudessem parar para vender, parar para pensar que daria depois para vender, e reunir todas as pessoas que fazem parte desta comunidade, seja Portugal ou não seja Portugal, porque também tenho trazido malta de fora. Portanto, fica claramente aqui e como é óbvio, tu fazes parte desta comunidade que isto aqui trazer e acho que faz todo o sentido termos abordado este ponto. Deixa-me só dar aqui uma pequena nota sobre isso, Eduardo, porque quando tu me convidaste, eu imediato aceitei o teu convite, foi só encontrarmos aqui a data para nós o fazermos, porque eu acredito que isso é mesmo muito importante. E espero que as pessoas que estão desse lado valorizem essa tua ideia, essa tua dinâmica, porque o mais normal que eu encontro aqui em Portugal é a malta estar focada toda na sua quintinha e não nesta ideia de comunidade e de ajuda, e de entreajuda. Parece que estamos todos a disputar a mesma fatia do bolo, em vez de estarmos focados em crescer este bolo, não é? Em fazer o bolo crescer, e que o bolo é gigante, parece que está tudo a defender a sua quintinha. Portanto, mas é mesmo válido isso, é mesmo importante. Eu acredito muito no conceito da interdependência. Certo. E eu acho que esta é uma forma que eu encontrei, prática, de colocar isso em ação. Okay? Perfeito, exatamente. E sabes o que é que tem acontecido? Uma coisa muito simples, que é a malta que tem vindo cá não me tem tirado negócios, tem dado em negócios de um lado para o outro. Porquê? Porque de repente a malta diz-me assim, olha, Eduardo, eu gostaria... às vezes a malta contacta-me para fazer... está-me a faltar agora o termo. Sessões de motivação. Certo. Palestras motivacionais. E eu digo às pessoas, se vocês quiserem uma palestra para criar um plano de ação,
eu faço. Palestras motivacionais, não sou eu, olha, vão ver ao meu podcast, está lá esta pessoa, esta. Eles vão fazer, ok? Certo. E aquilo que tem acontecido é que, olha, já aconteceu, estão-me a lembrar agora até de repente o José Carlos Pereira, que tu também conheces. Já contactaram o José Carlos Pereira para uma determinada situação em que ele disse assim, olha, se calhar para isso é melhor o Eduardo Mouta. E eu acho que isto... Tu, no fundo, estás a dar valor àquilo que é o mercado, porque esta pessoa pode querer uma ação motivacional. Sim. E amanhã pode querer um plano de ação. E se eu fosse lá dar uma palestra motivacional, o que iria acontecer, eu vou-te dizer, iriam pôr uma cruz para o futuro no meu nome, porque eu não iria fazer bem aquilo. Eduardo, e vem muito desta ideia do tal cliente perfeito que é, eu só tenho medo de partilhar. Eu promovi aqui o nosso podcast na minha base de dados para as minhas pessoas, para eles virem e para ficarem a conhecer e para estarem aqui. Porque eu acredito que dentro da minha base de dados vais ter pessoas que são o cliente perfeito para ti, que não são para mim. E está tudo bem. Mas é isso mesmo. Até porque o meu dia só tem 24 horas por dia, eu não consigo servir 10 milhões de pessoas. Portanto, há de haver alguém, mesmo que fossem todos, o cliente perfeito não dava. Mas é mesmo esse o ponto. É mesmo esse ponto, é exatamente isso. E, portanto, eu gosto de estar com pessoas, falar com pessoas, e estar com pessoas que têm esta mentalidade de abundância e não de escassez, que é está aqui para toda a gente, está para todos, o bolo é gigante, não é pequenino, o bolo é gigante, e portanto vamos fazer alargar o bolo em vez de estar todos a defender o seu pedacinho de chocolate. Exatamente. Olha, está aqui o Make It Secure. Obrigado, Ricardo, são boas dicas, vou colocar muitas em prática. Obrigado. E depois diz ele, costumo tomar notas nas formações e ações desta tipologia. As ações do Eduardo têm sido motivadoras, vamos aperfeiçoando, pois nunca seremos perfeitos. Lá está. Claro. A tal mentalidade de crescimento. Exatamente. E esta palavra é muito importante. Alargar a zona de conforto. É mesmo isto. Não é sair da zona de conforto, é alargar. É fazer o que já faço bem e procurar outras coisas para fazer melhor. É exatamente isso. Perfeito. Porque eu vou-te dizer, aquela ideia de sair da zona de conforto... Eu quando estou confortável e me está a saber bem, eu não quero sair de lá. Claro. Ninguém quer sair. Sair da zona de conforto é como se dissessem assim, agora vais mergulhar na prancha de 10 metros por uma piscina funda e não sabes nadar. Ninguém quer fazer essa merda. Obviamente, não é aquilo que uma malta... Claro que não. Aquilo que nós queremos não é isso, é alargar a zona de conforto. É fazer o que já faço bem, com certeza fazer o que já faço bem e depois... começar a fazer alguma coisa. Obviamente, quando pergunto que coisas é que eu devo fazer, depende do objetivo, por isso é que é tão importante os objetivos, é tão importante todas essas coisas. Não é? Olha, Ricardo, isto já passaram 54 minutos. Assim no instante, não é? Parece assim no instante passaram 54 minutos. Eu vou deixar aqui algum tempo para a malta, se quiser te colocar alguma questão, poder-te colocar à vontade aqui esta questão. Aquilo que eu acho que muitas vezes acontece é o que Ricardo? É uma coisa que é importantíssima também dentro das vendas, em todos os outros setores e áreas também, mas dentro das vendas também, que é uma coisa que é a cultura, a liderança da empresa. E então, aqui o ponto que eu no fundo aqui quero discutir um pouco contigo é como é que tu achas que dentro de uma empresa se pode construir uma cultura de vendas, ok? Que ao mesmo tempo permite respeitar o cliente, que ao mesmo tempo permite bater as metas, os objetivos que estão definidos e que acima de tudo permita transmitir a cultura da empresa, porque depois o que é que nós temos? Quando nós não transmitimos e quando as vendas não transmitem aquilo que é a cultura da empresa, voltamos a uma coisa que toda a gente diz que a culpa é do mercado, mas eu acho que a culpa não é do mercado, é de quem está a comunicar, que é, Eduardo, esquece isso da cultura, o problema está no preço, eu não tenho preço para o mercado. Então aqui a minha questão é, Ricardo, como é que eu consigo construir uma cultura de vendas que respeite exatamente isto tudo? Ou seja, o cliente, os meus objetivos e a cultura organizacional da empresa.
Olha, eu acho que parte muito. Há aqui muitos fatores envolvidos. E, obviamente, se fosse fácil, já toda a gente tinha feito. Não é fácil criar esta cultura, até porque tem que partir também, obviamente, das lideranças terem a mentalidade certa e encontrarem pessoas para a equipa com esta mentalidade certa e continuarem a fazer formação e a formarem e ajudarem a equipa a crescer. Mas é preciso perceber o seguinte, que é, estas duas coisas não estão desunidas. Não é um paradoxo. Fazer os objetivos e servir o cliente não é um paradoxo. Pelo contrário, é precisamente a mesma coisa. E eu tenho que ter uma equipa que acredita tanto no resultado que nós damos ao cliente, que está tão focado em servir o cliente, está tão focado em ajudar o cliente a chegar ao sítio que ele quer chegar, à solução que ele quer ter, que cada vez mais faz mais dos objetivos. Ou seja, eles procuram fazer muito dos objetivos e precisamente porque querem servir o cliente. Não, e obviamente querem servir o seu bolso, querem ganhar dinheiro, querem ter bons carros, boas casas, bons sonhos, boas famílias, boa segurança na sua vida. E isso consegue-se servindo os clientes. Portanto, não é um paradoxo. Esta cena é que ajuda a outra. Portanto, a cultura não é eu tenho que massacrar aqui para chegar até o cliente. Não. Eu tenho que perceber exatamente que eu estou mesmo a ajudar pessoas e querer é ajudar muito. Não é? Que tem que ser a Madre Teresa de Calcutá e ajudar toda a gente. Todas as pessoas que eu conseguir apanhar, que sejam o meu cliente certo, obviamente, não é? Porque se eu tenho tempo limitado, tenho que atingir, os meus tiros têm que ser mais certeiros do que se... só tenho 24 horas por dia, portanto tem que ser certeiros. Então eu quero é chegar ao maior número de pessoas. A partir desse mindset, isto deixa de ser um paradoxo e eu parto para as vendas com aquela agressividade boa de eu estou aqui para ajudar estas pessoas a tomarem uma decisão. Porque se as pessoas não tomarem uma decisão, é um problema para elas. E eu vi isso em todas as indústrias. Olha, no Homes Place, malta que não tomava a decisão e depois, passado meio ano, estava mais gordo, mais doente, com mais baixa autoestima, porque não tomou uma decisão, porque não encontrou um vendedor que o ajudasse a tomar uma decisão naquela altura. Pessoas que não tomam decisões, que dizem, pronto, vem uma casa que é perfeita, não é? Vem a sua casa de sonho, isto é perfeito. E vão pensar. E passado um mês, ou uma semana, ou às vezes um dia, a sua casa de sonho já se foi, porque houve outra pessoa que também gostou e fez uma proposta quando eles podiam ter feito a deles. Porquê? Porque não tiveram um vendedor que fizesse bem a sua responsabilidade, que é ajudar as pessoas a tomar uma decisão quando percebemos que o problema e a solução estão mesmo aqui. E, portanto, é a responsabilidade do vendedor. É este mindset que eu tenho a entrar. O meu trabalho é ajudar as pessoas a tomarem esta decisão, se ela for a certa para ela. Como é que eu vejo se é certa para ela? Fazendo as perguntas certas, para ver se é o mesmo problema, para ver se é a mesma solução. Portanto, tudo isto é sempre de uma forma muito ética, muito verdadeira, muito íntegra, para ajudar as pessoas a tomar a decisão. Porque só quando elas tomam a decisão é que a vida muda. E se as pessoas estivessem bem com a vida que têm, não vinham à nossa procura para alguma coisa, porque já tinham os resultados que queriam. E, portanto, se estão aqui é porque têm algum resultado. E isto é igual ser business to consumer ou business to business. São pessoas na mesma, pessoal. Desenganem-se se acham que por estar a vender componentes eletrónicos para a indústria automóvel a coisa é diferente. O tipo que está à vossa frente é uma pessoa, à partida, a não ser que só estejam a vender com computador. Portanto, o tipo que está à frente é uma pessoa. Se é uma pessoa, tem nas mesmas emoções, quer na mesma coisa, está à procura de resultados. E, portanto, aquilo que eu tenho que perceber é precisamente a mesma coisa e ajudá-la a fazer exatamente a mesmíssima coisa. É indiferente. Depois, desmistificar esta ideia do preço a ideia do mercado, para mim, olha, o exemplo mais claro que eu tenho nisto é na imobiliária. Eu comecei a trabalhar a primeira vez que eu trabalhei com imobiliárias foi há mais de 10 anos, com a Era, portanto já 2012 ou 2013, acho que foi o primeiro trabalho que eu fiz com esse conjunto de agências. Certo. E na altura, a média das pessoas que ganhavam dinheiro versus que não ganhavam, na Era, naquele caso, que foi a quem eu perguntei, era 20% das pessoas que estão cá estão a ganhar dinheiro a sério. Ou seja, fazem disto uma vida boa, a ser consultores imobiliários. 50% andam mais ou menos no ramo-ramo. Sacam um salário daqui, não é? Que é isto corre bem, outras vezes corre mal, outras vezes não ganham nada, outras vezes fazem um negócio bom. E 30% estão prestes a sair porque não estão a ganhar dinheiro nenhum. Curiosamente, desde 2013 até agora, nós tivemos mercados em alta, mercados em baixa, muitas casas, muito poucas casas,
taxas de juros que basicamente os bancos quase que nos obrigavam a comprar casas para taxas de juros impossíveis de comprar casas. E em todas as imobiliárias que eu falo, eu já falei com muitas insígnias diferentes, com muitas agências diferentes, com milhares e milhares de consultores, e a média mantém-se sempre a mesma. Mais ou menos 20% está a ganhar dinheiro, mais ou menos 50% está no ramo-ramo, mais ou menos 70% está a perder. Ora, se o mercado influenciasse assim tanto, estes rácios deviam mudar, certo? Quando o mercado está mais difícil, isto devia modificar tudo. Mas não modifica. Aquilo que acontece é que os melhores continuam a ser os melhores e estes continuam a ser mais ou menos, e às vezes saem do mercado, né? Porque quando o mercado contrai, estes 50% em número são mais pequenos, né? Antes havia 500, agora há só 250, mas representam na mesma aos 50%. Exatamente. Isto devia modificar e não muda. E outra desmistificação também temos que tirar aqui, é o preço, que é, se o preço fosse o único fator pelo qual as pessoas compram coisas, toda a gente andava de Dacia e comprava roupa na H&M. Portanto, vamos lá tirar esta cena. Em Portugal não é assim. Eu estive na Roménia em Erasmus em 2003 e na Roménia 90% dos carros eram Dacias, quando eu lá estive. Certo? E Dacias com 30 anos, não eram Dacias novos, eram Dacias com 30 anos. Portanto, aí sim o preço era mesmo um fator. Aqui em Portugal não é. Nós olhamos para o nosso parque automóvel, não é. Olhamos para a roupa, não é. Olhamos para os restaurantes que estão cheios à segunda-feira à noite e não é. Olhamos por uma série de coisas e percebemos que o preço é apenas um fator. Às vezes é o fator decisivo. Na maior parte das vezes é apenas um fator. E, portanto, se as pessoas estão só focadas no preço, primeiro pergunta-te a ti mesmo, isto não a ti, Eduardo, mas às pessoas que nos estão a ouvir, se o preço é mesmo fator, pergunta-te a ti mesmo se estás a conseguir transmitir o valor daquilo que tu estás a vender. Ou se estás só a transmitir o preço do que tu estás a vender. Porque, repara, se o preço é mesmo fator, só tens duas hipóteses, que é ficares o mais barato ou saís do mercado. Agora, eu acredito que, se calhar, mesmo estas pessoas que dizem eu não tenho preço para competir, têm clientes que lhes compram. E se têm clientes que lhes compram, das duas uma. Ou eles acham que os clientes deles são mesmo estúpidos, porque foram comprar uma coisa mais cara quando podiam ter comprado mais barato, ou então eles acham que os clientes foram mesmo inteligentes porque conseguiram perceber um valor que os outros não conseguiram perceber. Ora, adivinha lá quem é a responsabilidade de mostrares o valor daquilo que tu tens. Claro. E se os outros não estão a perceber, é porque tu não estás a explicar bem. Temos que trabalhar sobre isso. É exatamente isso. Trabalhar. Muito bem, Ricardo. Olha, não fiques triste, porque a única pergunta que colocaram foi para mim, mas eu sei que não vais ficar triste. Podes deixar o link, Eduardo. Pronto. Está colocado o link. Já mandei o link. Aí está, ok? eu.ricardopeixe.pt/desafio. Pronto. Está aqui o link. Eu sabia que não ias ficar chateado da pergunta ser para mim. Olha, Ricardo, eu quero-te agradecer imenso por teres aceitado aqui o convite. Obrigado. Eu acho que foi uma conversa que permitiu-te partilhares connosco grandes ideias, grandes dicas sobre isto que é, no fundo, parar de vender e deixar os clientes comprar. Ricardo, muito obrigado por teres aceitado. Eu não vá já embora, fica aí atrás das cortinas que eu só vou me despedir aqui desta malta, está bem? Está certo, combinado. Olha, muito obrigado pelo convite, obrigado por esta conversa, foi muito boa, ótimas perguntas e espero que tenhamos mesmo servido aqui a malta que nos esteve a ver. Um grande abraço, muito obrigado. Então, meus caros, eu quero vos agradecer imenso sobre a vossa participação, sobre a vossa presença. Quero convidar-vos desde já para marcarem presença no próximo Parar para Vender. O convidado, olhem, já há muito tempo que não me acontecia. Não sei qual vai ser o convidado para daqui a 15 dias. Vamos, então, tenho a certeza que será mais um excelente convidado com excelentes dicas. Quero-vos agradecer. O episódio brevemente será colocado, então, em todas as plataformas. Muito obrigado e excelentes vendas. Um abraço. Attention, Parar para Vender fans. NEAR Business School in Barcelona is where neuroscience meets business. Get top education with their MBA, Masters and Bachelor programs
available online and in person. Save 5% with promo code Parar para Vender 5. Visit their website and level up your business expertise.